mais uma vez aqui para estar falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo na liturgia de hoje, que fala exatamente a continuação sobre o pastor e sobre as ovelhas. Então, queria começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebração em Jerusalém. A festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus odiavam-nos e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, diz-me abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, poreis, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. É no Evangelho de São João, do capítulo 10, versículo 27. Hoje aqui Jesus ele está querendo dizer abertamente, porque os judeus e os fariseus queriam saber se ele era o Messias, o ungido, o prometido desde Isaías, já era prometido a vinda do Messias. Os profetas anunciaram a vinda do Messias. Então, esses estudiosos da Bíblia queriam saber exatamente se aquele homem que eles estavam vendo era realmente Jesus Cristo. E para que você possa perceber, Jesus ele dá uma resposta. E na medida que Jesus dá essa resposta, é aonde ele diz: Eu já disse, mas vós não acreditais. Quantas vezes Jesus se demonstra através das obras de Deus, através dele, através das obras praticadas por ele. Ele demonstra que ele é o Messias e eles não acreditavam. E aí Jesus deixou claro aqui, ó. Jesus respondeu: Vós disse, mas vós não acreditai as obras que eu faço em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. Lembra, Jesus ele veio para fazer a vontade do Pai, porque quando Jesus assumiu a natureza humana, ele se encarnou, ele veio para viver o homem todo, sendo submisso à vontade do Pai. A vontade de Jesus e a vontade do Pai estavam em comunhão. Por quê? Porque Jesus, a intimidade que ele tinha com o Pai, porque ele é consubstancial ao Pai, porque ele é unido ao Pai, por essência e por substância, por isso que ele diz que ele e o Pai são um, é porque a mesma vontade do Pai é a mesma vontade do Filho. E o Filho faz a vontade do Pai, porque ele sabe exatamente qual é a vontade do Pai, por conta da intimidade que ele tem com o Pai. E aí ele deixa claro aqui, ó, para deixar claro aqui, ó, as obras que eu faço dão em nome do meu Pai, dão testemunho de mim. E aí ele diz aqui, ó, vós, poreis, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Jesus deixa claro um ponto aqui, ó. Vós não sois das minhas ovelhas. Aquele que não acredita nas obras que Jesus realiza é porque não pertence ao rebanho. É porque não pertence ao redil, que é o lugar das ovelhas. Não pertence. Aquele que não ouve, a gente insiste em pregar o evangelho para muitas pessoas, mas aqueles que ignoram o evangelho, aqueles que não querem dar ouvidos, paciência. É sinal de que eles não pertencem ao reino dos céus. Mas nem por isso eu tenho que parar de anunciar. Eu tenho que continuar anunciando
até que eles possam escutar. Santo Agostinho foi uma pessoa muito difícil para ouvir. Santo Agostinho foi uma pessoa difícil de ouvir. E ele procurava a verdade. Santo Ambrósio falava, não é você, Santo Agostinho, que procura a verdade. É a verdade que te encontra. A verdade é uma pessoa e é Jesus Cristo. E ele deixava claro isso, Santo Ambrósio, para Santo Agostinho. Tarde, e aí ele vai criar aquele poema, tarde, difícil, não sei o que lá, de te ouvir, mas eu te ouvi. Ele ouviu a verdade do Senhor, a voz do Senhor. Por que Santo Agostinho ouviu? Porque ele pertencia ao rebanho. Só estava no lugar errado e estava com dificuldade para ouvir. Então aqui, ó, se você for pegar, ó, vós poreis não acreditai porque sois das minhas ovelhas. Vós poreis não acreditais porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Tá vendo? Perdão a música aqui. É isso que você tem que perceber. Olha, as ovelhas escutam a voz do seu pastor. As ovelhas é conhecida pelo seu pastor porque escuta as vozes do seu pastor. E eu lhes dou a vida eterna. Olha que Jesus deixa. Eu lhes dou a vida pelas essas ovelhas. E elas jamais se perderão. Jesus, aquele que está com ele, não se perde. Aquele que segue a sua voz não se perde. Vou deixar isso claro. Não se perde aquele que ouve Jesus. Lembrando, como eu disse no vídeo anterior, no áudio anterior, eu falava exatamente isso. Ouvir é obedecer. Aquele que ouve, obedece a voz do seu pastor, que anuncia, que diz. E aí diz aqui, ó. Eles jamais se perderão e ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Ninguém vai tirar da mão do Senhor. Aquele que obedece, aquele que ouve o Senhor, jamais será tirado da mão dele. Entenda isso, para que nós possamos crescer na fé. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Olha que interessante isso, pessoal. O Pai e Jesus é um. E ninguém pode tirar as ovelhas que estão no rebanho, no redil. Você que está ouvindo essa mensagem, escuta a voz do seu pastor que chama. Porque ainda você está fora do rebanho. Porque você ainda está fora do redil. Ouça a voz do seu pastor e obedeça. Saia desses lugares cheios de lobo. Quando eu falo cheio de lobo, é os lugares onde está no mundo. No mundo, há cheio de lobos, doido para devorar você. Escuta a voz do teu pastor. Quando eu falo pastor, estou falando de Jesus Cristo. Estou falando para você escutar a voz do seu pastor decidido, né? A voz de Jesus Cristo. Porque as ovelhas escutam a voz do seu pastor. Então, hoje, mais um áudio aqui para estar falando sobre a liturgia de hoje. Escuta a voz do seu pastor. Escutar é obedecer. Porque aqueles que ouvem a voz do pastor, o pastor o conhece. E aquele que está no rebanho, no redil, não vai se perder, porque o pastor não se deixa perder. Eu quero ver qual é o lobo de tentar roubar as ovelhas que obedece o seu pastor. Eu quero ver qual é o lobo capaz de devorar as ovelhas que ouve a voz do seu pastor. Porque o nosso pastor, ele não é um pastor mercenário, ele é um pastor vigilante, ele é uma sentinela. Ele vigia os ataques do lobo. E se você obedecer à voz do teu pastor,
você não vai se perder. Porque o pastor, não, ele dá vida para te defender. Ele faz qualquer coisa para te defender. Isso é um pastor de ovelhas. E você vê que Davi enfrentava leões e urso para tirar as ovelhas da boca do leão, do urso. Jesus é muito mais do que Davi. Ele dá vida, se for possível, para para não se perder essas ovelhas. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.